Gente, boa tarde. Essa deliberação é a 3485, que ela aprova a nova resolução de financiamento da atenção primária estadual. E aí, é uma resolução nova, né, que veio com algumas mudanças. A gente teve uma apresentação breve dela com o nível central, a gente não entrou em muitos detalhes, né, em relação aos indicadores, então tem algumas coisas que ainda estão pendentes, e aí eu gostaria muito de vocês também, se tiverem algumas dúvidas, né, me repassem, para a gente se munir, porque a gente vai ter um encontro. Eles falaram que a gente vai ter um encontro para a gente trabalhar mais a resolução. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, repassem para mim, por favor, né? Que quando eu estiver com eles, eu vou passar. Eu tenho as minhas também e a gente junta num pacote só, né? Bem, essa resolução, né? Que é a 76. Né? O processo de adesão, né, vocês todos estão sabendo, é a assinatura do termo é até o dia 31. A gente a gente não está vendo sua apresentação. Ah, não? Mas não. Claro, eu também não coloquei para apresentar. Eita ferro. Se você tiver qualquer dificuldade aí, me fala que eu tô com ela aberta, tá? Nada, é falta de... Agora sim, acontece. Né? Agora sim, tá. Desculpa, ótimo. Viu, gente? Esqueci. Eu falei essa parte, né? E falei da resolução. E aí o processo de adesão, que eu estava falando, a assinatura do termo, né? Até agora, dia 31, a gente está com uma pendência somente de 6 municípios, no finalzinho eu falo quais são. E aí, ela funciona da mesma forma que da promoção, né? Excepcionalmente, o valor integral vai ser pago nesse segundo e terceiro quadrimestre, e a assinatura que for realizada após a data, o município só vai receber integralmente o terceiro quadrimestre, né? Então, por isso que a gente, né, incentivou na urgência de assinar, para que vocês pudessem receber o segundo quadrimestre de forma integral também. E aí, nos anos seguintes, vai ocorrer de forma regular, de acordo com o cumprimento dos indicadores, né, como realiza nos anos anteriores. O processo de execução. O incentivo financeiro, ele é para ações e serviços da atenção primária, observando aquele manual de diretrizes da Renasces, né? E incluiu essa portaria, essa resolução, ela incluiu também as ações de educação permanente. E aí, uma das questões que a gente até perguntou, se pode pagar profissionais. Pode, contanto que a gente fique bem atento à lei complementar, eu não sei se todos conhecem, a lei complementar 141. Então, ela descreve muito bem o que pode ser gasto, o que não pode. Então, em relação a pagamentos de profissionais, não pode pagar aposentados, né? Tem uma série de indicativos, né? Mas se for um profissional que esteja nativa na atenção primária, né, essa resolução, ela pode custear isso sim. O repasse é quadrimestral do Fundo Estadual de Saúde direto para o Fundo Municipal. E os componentes, agora, nós temos 3 componentes fixos e 2 variáveis. A gente, anteriormente, no cofinanciamento, os municípios recebiam um valor fixo, né, por equipe, e tinham 2 indicadores que eram variáveis, que era a cobertura de equipe de saúde da família e a cobertura de saúde bucal. E a mudança dessa resolução são esses 3 indicadores, né, que são fixos, e
os dois variáveis, que o de saúde bucal mudou um pouquinho a forma de cálculo. Renasce esse manual, essa relação, né, em relação que ela demonstra, ela descreve as ações e serviços da atenção primária e de outras, né, de outros serviços da saúde, não só da atenção primária, e esse é o link que vocês, né, podem ter acesso para pesquisarem. Eu acho muito interessante vocês terem ele sempre à mão, tá? Bem, em relação ao processo de acompanhamento, ele vai ser um monitoramento quadrimestral, como era feito, né, anteriormente. O repasse, a proposta dessa resolução é que o repasse seja realizado no período que vai ser avaliado. Vamos supor, a gente tem um período agora de setembro a dezembro, a Mariana até falou isso, então a gente entende pela resolução que esse incentivo vai ser pago no início, no mês de setembro. E aí, né, a Mariana também falou, o desempenho dos quatro meses, ele só vai impactar no próximo quadrimestre. E aí já tá marcadas as avaliações, né? Elas vão ocorrer sempre nos meses de fevereiro, em relação ao primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre vai ser em junho, e o terceiro quadrimestre em outubro. Então, a gente, né, agora em outubro, a gente deve ter a nossa primeira avaliação desse novo formato. Então, aqui tem o quadrinho, né, dos períodos que vão ser avaliados, o mês que vai ser avaliado e a referência dele, tá? Os impactos, na verdade, que ele vai ter, né? No primeiro quadrimestre vai ter impacto somente no segundo. Disposições gerais, em relação aos saldos remanescentes, né? Esses recursos deverão ser utilizados conforme o artigo 3º, que é em ações e serviços de atenção primária e também em ações de educação permanente. Sobre o fator de locação, desculpa. Eu coloquei esse slide porque muitas pessoas perguntam o que é esse fator de alocação, o que significa isso, né? Esse fator é um estudo feito pela Fundação João Pinheiro e ele tem como base, ele tira uma média do índice de necessidade de saúde do município e o porte econômico do mesmo. E aí, alguns fatores, algumas variantes, né, epidemiológicas são levadas em conta para fazer esse cálculo. E aí, os municípios são distribuídos em quatro categorias, né, de acordo com o seu porte, e aí avaliado. E muitos dos indicadores são direcionados de acordo com o fator de alocação a que o município refere. Eu não vou ler esse slide, não, mas ele vai ficar dentro do slide como a apresentação vai para vocês, para terem uma forma de explicação. O fator de alocação, ele teve uma alteração, uma mudança, que eu percebi, o quadro que eu tinha anteriormente, teve algumas mudanças, alguns municípios que eram fator de alocação 3 passaram para 2, e aqui está em ordem, não de alfabética, mas de fator de alocação. Quem é fator de alocação 1 é um porte econômico maior, né? E aí vai descrevendo. Então, esse quadro é mais atualizado, é de 2020. Agora vamos entrar nos componentes fixos, né? Nos novos avaliadores dessa resolução. O primeiro componente fixo é o per capita. Ele vai avaliar. Ô, Rê, dá licença, eu posso só falar uma coisa com relação a esse fator de alocação, que a Mariana tinha falado, só para poder complementar aí a sua fala, porque como é igual o da POEPS, é só para os municípios saberem, né, que esse índice de equidade para o cálculo do incentivo, que é o fator de alocação, ele foi elaborado pela Fundação João Pinheiro, né,
E a fundação, ela estratificou os municípios em 4 grupos, considerando o índice de porte econômico e o índice de necessidade em saúde de cada um deles. Aí o mais atualizado, como você falou, é de 2020 mesmo. É esse daí, só para poder complementar a sua fala. Tá, joia. Obrigada. Obrigada a você. Então, gente, nosso primeiro componente fixo é o per capita. Ele multiplica os valores per capita de acordo com o valor de alocação e a estimativa da população atualizada. Na resolução, eles não colocaram qual é o ano da população IBGE, mas colocaram população atualizada. Então, a gente entende que vai ser utilizada a população mais atual do IBGE. Eu não sei qual é a população que a gente está mais atualizada do IBGE, de qual ano. Então, ela vai ser a que vai ser utilizada. Então, se tiver, no longo do processo, uma atualização da população, aí vai ser usada aquela. Os municípios com a população inferior a 7 mil, eles consideraram como uma população de 7 mil. Então, se o município tem uma população de 5, para o cálculo desse componente, ele vai ser calculado como se ele tivesse uma população de 7 mil, ok? E esse incentivo será calculado anualmente, dividido por 12 e repassado quadrimestralmente. E aí, eu fiz até um exemplo, que foi o meu entendimento. Por exemplo, o município de 7 mil, ele tem o fator de alocação de 4. Então, a gente vai pegar o 7 mil, calcular pelo fator dele de alocação, que é 15,89. Esse valor obtido aqui vai ser dividido por 12. E esse valor dividido por 12 é o valor mensal. E esse valor mensal é o valor que vai ser repassado quadrimestralmente. Ok? O outro componente, os de ações de gestão de serviços de atenção primária à saúde. Esse componente, a gente ainda não recebeu quais serão as informações que vão estar contidas nesse formulário, como que vai ser esse formulário, em qual plataforma, em qual sistema ele vai ser alimentado. Então, a gente não tem muitas informações em relação a esse formulário. Mas esse formulário, ele é preenchido, vai ser preenchido de forma quadrimestral pelo gestor, né? E ele tem que ser enviado para a regional. E a regional vai fazer uma avaliação desse relatório, vai ver em relação a esses dados, né? Vai apurar esses dados e vai dar uma ciência na CIB-micro, relatando que o município entregou o relatório, o formulário preenchido de acordo com as diretrizes. Vai ser uma nota técnica em relação a esse formulário. E aí, esse valor, o valor do incentivo financeiro é de 3.128 mensal. Né? Eu até perguntei esse valor, se é esse valor mesmo, se seria por quadrimestre ou se seria por mês. E aí me responderam, esse valor é por mês, então esse valor é multiplicado por 4. Né? Então, no quadrimestre, você vai receber 3.000 vezes 4. E aí, a base da avaliação vai ser, esse formulário vai ser preenchido de acordo com as informações do quadrimestre corrente, do quadrimestre que a gente está avaliando, né? Pelo que está se referindo a esse quadro. Então, no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, vocês vão informar para a gente os dados dentro desses meses. Eu ainda não sei, tá, gente, quando que vocês vão enviar esse formulário. Eu imagino que vocês, como o primeiro quadrimestre a gente avalia em junho, imagino que vocês terão um prazo até maio, uma coisa assim, para enviar para a gente fazer a apuração dos dados e a gente dar ciência, tá? É só suposição, ainda não tem essas informações.
Outro componente fixo é o componente de apoio multiprofissional. Eu confesso que eu tive um pouquinho de dúvidas em relação a eles, tá? A esse componente, mas vamos lá. É a soma da carga horária individual dos profissionais de saúde no referido quadrimestre. E aí, esses profissionais, vem um quadro, né? São esses profissionais desta categoria profissional. Então, são esses profissionais que a gente vai somar a carga horária individual deles até o máximo de 60 horas semanais. Esse valor, ele vai ser dividido pelo valor acima por 20 e multiplicado o fator de alocação referente ao quadrimestre. Então, vamos lá. Eu fiz até um quadrinho, um rascunho aqui para mim. Vamos supor um profissional que trabalhe 20 horas por semana. 20 horas não. Vou colocar mais fácil. 40 horas semanais. Tá? Ele trabalha 40 horas semanais. Ele vai ter esse 40 horas dividido por 20 e o resultado que for obtido dessa divisão vai ser multiplicado pelo fator de alocação correspondente ao que o município pertence. Tá? Agora, são somente esses profissionais que a gente está nessa lista. E aí, algumas observações. Serão considerados para esse cálculo que a gente fez anteriormente, apenas a categoria cadastradas nos estabelecimentos de atenção primária, em que o somatório da carga horária mínima seja 20 horas semanais. Então, o mínimo 20 horas semanais e máxima de 60 horas semanais. E aí tem um exceto que foi destacado. Mas, só um minutinho. No máximo 60 horas semanais. Por profissional. Por profissional, exatamente, isso, né? Tá? E aí teve um destaque na resolução que isso não se aplica para o município que aderiu à política de descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica. A carga horária individual será de 10 horas semanais e que compõe um limite populacional de 20 mil habitantes. Isso aí a gente vai ter que olhar caso a caso em relação aos municípios que tenham aderido a esta política, né? Sim. E lembrando, Ré, que esse, no caso de 20 horas semanais e máximo de 60, que às vezes a gente se pergunta, né? Não, por que 60? Mas a gente tem equipes de saúde na hora, né, que às vezes um profissional pode ter uma carga horária ampliada, mas vai ser considerado todos os, né, o somatório dos profissionais que estão cadastrados no CNES. Isso. E listados nessas categorias profissionais que estão aqui no quadro. Isso, com um limite. Você vai falar ainda, né, Ré, do limite? Vou. Então tá, desculpa. Tá. Não. E aí, o que a Maria está falando, deverá ser respeitada a carga horária máxima financiada no somatório. Né? Então, na verdade, tem um outro quadro que tem uma carga horária que o Estado vai financiar. E essa carga horária não pode ser ultrapassada. Caso essa carga horária ela seja ultrapassada, vai considerar a última carga horária financiada pelo Estado, que é de 640 horas. Né? Na verdade, não é que ela não pode, ela não vai ser financiada, né? Quanto mais horas de equipe multi, melhor, mas o Estado impôs um limite financiável, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E aí, a apuração será a partir dos registros que estão no CNES. E aí a gente se atenta, né, para chamar a atenção para que estejam com o cadastro do CNES em dia, de forma
regular, de forma que os dados, os códigos estejam de forma correta, porque vai ser avaliado o que está registrado no CNES, tá? E aí, né, até tem essa observação que compete à Secretaria Municipal, ao município, né, que manter os cadastros atualizados com profissional, a carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros, né? Então, é ter o CNES sempre atualizado, sempre em dia. Saem muitas portarias com códigos diferentes, né? Vai mudando, então está sempre atento a essas portarias de mudanças de código para não perder, né? E os dados não disponíveis no quadrimestre mencionado será utilizado no quadrimestre anterior. Se por acaso não estiver disponível, eu imagino que algum problema no sistema, eles vão usar do quadrimestre anterior. E aí, gente, esse é o quadro, né? Que até a Mariana me corrigiu, não que não possa ter, mas para o financiamento da política, a carga horária máxima para populações, para um município de população até 7.000, é de 160 horas. Para município de semanais, né? Semanais, Não está na portaria, gente, não está descrito na portaria em lugar, não, desculpa, na resolução em lugar nenhum. Essa informação eu tive que perguntar, porque eu queria saber se ela era semanal ou se ela era mensal. Aí me responderam que era semanal, tá? Mas eu não quis escrever aqui, porque ela não está descrita na resolução. E depois que a gente tiver a reunião com eles novamente, aí eu vou ratificar essa informação, e aí a gente pode eu repasso para vocês. Então, municípios de 7.000 a 20.000, 32 horas, 320. População de 21 a 51, 440. De 51 a 100.000 habitantes, 520. E acima de 100.000 habitantes, 640. Então, quando eles falam que se ultrapassar a carga horária, a carga horária máxima financiável, eles vão se ater a essa carga horária, essa última carga horária, que é de 640. Os componentes variáveis. Agora, esses componentes, eles vão ser de acordo com o percentual atingido pelo município. A de cobertura de equipe de saúde da família não mudou. O que mudou foi o que mudou foi o numerador, né? Ele vai ser do gestor naquele relatório de pagamentos de atenção primária, né? Que a gente vai pegar o número de equipes que a gente tem ali, tanto para o primeiro, segundo, terceiro segundo quadrimestre, vão ser pegos os relatórios de atenção primária referente aos meses que estão sendo avaliados corrente, ok? E a meta é 100%. E é uma observação. No somatório do número de equipes de saúde pagas, deverá ser respeitado o teto de equipes financiáveis. Caso ultrapasse, vai ser considerado o teto. Eu acho que isso nunca ocorreu, eu não tenho lembrança de ter equipes de saúde da família maior que o teto, eu não lembro disso, né? Mas aqui já tem essa observação. E aí, a base de cálculo vai ser o número de equipes pagas em cada mês do referido quadrimestre. Então, por exemplo, em janeiro, número de equipes pagas no mês de janeiro, vezes o quantitativo potencial de cadastro, multiplicado pela população do município vezes 100. Então, esse valor atingido pelo município, ele vai ser o percentual que ele atingiu, de acordo com o fator de alocação, ele vai ter o repasse mensal por equipe. Por exemplo, se ele atingiu 75%, né, e ele é do fator de alocação 2, então ele vai receber 528
0,2 por cada equipe, ok? Em relação ao percentual, antes era cobertura de saúde bucal, não sei se o Jander está aí, era cobertura de saúde bucal. Hoje, é o percentual de equipes de saúde bucal em relação a equipes de saúde da família e equipes de AP. Na verdade, eles estão incentivando para que as equipes de saúde bucal se estejam vinculadas a uma equipe de saúde da família ou uma equipe de AP, né? O numerador é entra na mesma regra da cobertura de saúde da família, a meta também é 100%, e a observação, no somatório do número de equipes de 40 horas pagas, deverá ser respeitado o teto de equipes financiáveis. Mesma observação, caso ultrapasse, vai ser considerado o teto. E a base de cálculo desse componente vai ser o número de... Gente, desculpem. Agora que eu tô vendo, colei errado aqui. Mas vai ser o somatório do número de equipes de saúde bucal. Quer ver? Aqui. Pessoal, o tempo acabando de novo, hein? Vocês querem parar? Eu acho que a Já Érica podia criar um novo link, né? Eu acho que sim. Ô, Mari, eu tô gerando um novo link. Joia. É até ótimo, dá tempo de eu fazer. Na próxima reunião, a gente vê, inclusive, uma outra plataforma para poder utilizar. Mas já tô gerando. Vou disponibilizar aqui no chat. Ótimo. Gente, é porque eu colei errado lá. E aí eu quero